Querido, eu quero dar um breve ensino para você de algo que o Espírito Santo de Deus vem falando comigo e eu tenho certeza que vai edificar grandemente a vida de cada irmão que está aqui. Eu quero falar sobre como ouvir a voz de Deus, amém? Eu não digo que eu vou dar todas as chaves de como é que você vai fazer isso, mas eu vou dar aquilo que eu faço para ouvir. Vou falar daquilo que o Espírito Santo, como é que ele me conduz, como é que ele me guia, como é que eu entendo que algo é de Deus ou não. Eu acredito que Deus tem uma multiforma e graça de poder falar ao seu coração. Mas tem muitos termômetros no que eu vou falar aqui, que independentemente de como é que você está acostumado a ouvir o Senhor, eu tenho certeza que esses termômetros vão ser importantes para a sua vida, amém? E para isso eu gostaria de começar lendo um texto com você que está em João, no capítulo 14, versículo 26. João, o discípulo amado do Senhor, ele que escreveu isso, né? Que ele era o discípulo amado, né? Ele mesmo escreveu a carta. Então, em João, no capítulo 14, versículo 26, diz assim, olha só, palavras de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, fala comigo, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha só, gente. Jesus está falando, eu vou aos céus, vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar alguém que vai consolar vocês, que vai instruir vocês, vai direcionar vocês para o caminho, e digo mais, ele vai ensinar para vocês todas as coisas, e vai lembrar de tudo que eu disse. Ou seja, nós temos alguém que entra dentro de mim, de você, e começa a lembrar de coisas que Deus disse. Lembrar de coisas que ele viu lá no céu. Lembrar de coisas que Deus fala ao teu respeito. Sabe, gente, é mais ou menos aquela voz que fica dentro de mim, de você, quando a gente sai de uma conversa que não deveria ter tido. E daqui a pouco vem uma lembrança, vem alguma coisa, vem, cara, você não devia ter falado isso. É como você sai de uma situação e algo no teu coração ele pesa e parece que é a mesma voz, é a tua voz, mas é alguém conversando com você, dizendo, olha, não deveria ter agido assim, não deveria ter tocado ali, não deveria fazer dessa forma, esse pensamento está errado. É algo, e também aquela coisa que quando você faz algo que você sabe que não veio de você para outra pessoa, e também vem aquela satisfação, aquela alegria, dizendo assim, é isso aí, fez o certo, que coisa boa, que semente positiva que você semeou, que coisa boa que você fez. Então, esse é o Espírito Santo de Deus. Jesus está falando assim, olha, eu sei que vocês estão preocupados porque eu vou para o céu e eu estou caminhando com vocês e eu digo, João, não mexe aí, eu digo, Pedro, não atravessa a rua, eu falo, Marcos, olha, não conduza a tua vida desse jeito, quando você for falar lá com fulano, fala dessa forma. Jesus orientava os seus discípulos e a preocupação deles era, Jesus, quando você subir, quem vai nos orientar? Ele está falando assim, o Espírito Santo vai fazer o que eu estou fazendo, vai ensinar vocês todas as coisas, vai entrar na vida de vocês e vai testificar aquilo que você deve fazer ou não deve fazer. Então, o primeiro tópico de como ouvir a Deus é saber que Ele é uma voz dentro de você. É saber que a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, Ele é alguém que te ensina, Ele é alguém que positiva, afirma quando você faz algo legal, e também é alguém que suavemente, de certa forma, não te condena, mas pesa o teu coração quando algo não está bacana. E por que eu digo isso? Porque a palavra diz que esse Espírito Santo, ele é uma pessoa. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ou seja, quem que pode ser entristecido? Uma pessoa. Ele tem sentimento. Ele diz assim, olha, não deite o Espírito Santo, a carta de Paulo falando assim, ó, quando você faz o teu corpo o que tu quiser, Paulo está falando, você se deita com uma prostituta, você faz o que você quiser com o teu corpo, você não sabe que o Espírito Santo tem ciúmes de você? Ou seja, nós temos um Espírito que habita dentro de nós, que tem ciúmes de nós. A palavra de Deus diz que, além disso, Ele distribui dons conforme a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo, além de ter sentimentos, ele também tem vontade. Além de vontade, ele tem razão. Porque ele tem um querer na tua vida, ele tem um conselho para te dar. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós lemos a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo ele diz o seguinte, olha, que a graça de Cristo Jesus, que é o que a gente cantou aqui, né? Se não fosse 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, fica ligado aí. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai
e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. Olha o que ele diz, a graça do Senhor. Gente, graça, o que é graça? Graça é você receber de Deus aquilo que você não merece. Pergunto para a igreja, é importante isso ou não? Você acha que todo mundo aqui quer receber de Deus só o que merece? Se você receber de Deus hoje, querido, é por isso que nós não devemos julgar ninguém. Porque se você fosse receber de Deus hoje só o que você merece, você estava em maus lençóis. Né? E a graça do Senhor está dizendo assim, eu não vou te pagar conforme você merece, eu vou te pagar com amor. O amor de Deus, qual é o amor de Deus? Que pega o filho, pega o melhor que ele tem e entrega por amor à tua vida, à minha vida. Eu não sei você, mas você entregaria quem tem filho, o teu filho por amor de outra pessoa? Porque ama outra pessoa? Então está falando que a graça, ou seja, aquilo que Deus entrega sem merecermos, o amor de entrega do filho e a comunhão com o Espírito Santo está no mesmo patamar da graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo está no mesmo patamar que o amor de Deus, só que é uma coisa que a gente não usufrui e não entende. O que é comunhão? É uma conversa com o Espírito Santo, é ter coisas em comum com Ele, é conversar com Ele, é viver debaixo do direcionamento dEle. Francis Chan, um pastor norte-americano, diz que o Espírito Santo de Deus é um Deus esquecido. Nós lembramos de Jesus, nós lembramos de Deus Pai, mas nós esquecemos que existe um Deus que está dentro de mim e dentro de você, querendo conduzir a tua vida e a minha vida. A gente faz, às vezes, várias coisas, se guia, anda para lá e para cá sem se importar com essa voz interior que te lembra de coisas. Você não é maluco. Constantemente coisas são jogadas e lembradas aí dentro da tua cabeça, e é o Espírito Santo trazendo isso à memória, trazendo à tona, Deus trazendo coisas à tona na tua vida o tempo inteiro. Então a primeira coisa de como ouvir a Deus é saber que Ele é uma pessoa e que está dentro de você. Pastor, segunda coisa, quem ouve a Deus? João 10, 27 diz quem ouve a Deus. João 10, 27. Quem é que vai ouvir? João 10, 27. Diz que, vamos ver o que diz? Em João 10, 27, diz assim, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quem é que ouve a voz de Deus? Ovelha. Ovelha. Gente, ovelha, não sei se você sabe, mas é um animal dependente. Ovelha é um animal que, eu não sei se você já... Quantos já foram num circo aqui? Levanta a mão. Quantos já foram num circo? Já viram a apresentação de algum animal, alguma coisa? Já? Talvez um leão, um cachorro, sei lá o quê. Todo mundo já viu, né? Mas eu duvido muito que você já viu a apresentação de uma ovelha. Já viu? Já viu o cara falando assim, Tony, o domador de leão, e Ricardo, o domador de ovelha. A ovelha vai fazer um estrago hoje, a ovelha vai pular, vai fazer um show. A ovelha hoje vai fazer um show. Não. Sabe por quê? Porque a ovelha é um animal que sem um pastor ela é inútil. Ovelha é um animal que se não depender, ovelha no problema, ela não sabe o que fazer. Ovelha, ela é um animal que ela depende de um cuidado de um pastor. Há um bom tempo atrás, acharam uma ovelha no meio do mato. Ela já estava pesando umas 8 vezes o que deveria pesar, de tanto pelo que ela tinha, de tanta lã que ela tinha, porque não havia, ela se perdeu e não havia um pastor que fizesse a tosa nela, que pudesse cuidar dela. Ovelha é dependente de um pastor. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. O que ele está querendo dizer nesse texto? Quem é que ouve a voz de Deus? Quem é a ovelha? Ou seja, quem é dependente. Quem sabe que todo dia precisa ir ao pastor. Sabe, gente, talvez você é aquela pessoa que muitas vezes a gente é assim. Eu estou com um problema, aí eu vou correr ouvir a Deus. Aí eu vou... Meu irmão, vai ser mais difícil. Se você todo dia desenvolve o hábito de saber que é dependente dele e está ouvindo a palavra de Deus... A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você está daqui a pouco ouvindo um louvor, se alimentando, você se coloca em ambientes em que você tem certeza que Deus vai falar, você vem à igreja, porque a intenção de vir aqui à igreja não é ver um pastor, não é ver uma pessoa, a intenção de vir à igreja é ouvir a Deus. Se você cria hábitos de ovelha, pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Eu acho incrível isso que lá em Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que a igreja estava reunida orando, e o Espírito Santo falou com aquele povo dizendo, separem-me a Paulo e a Barnabé para uma missão. Eles tiveram clareza de Deus falando em Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, o que eles estavam fazendo? Jejuando, servindo a Deus. Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Ou seja, eles estavam num ato de consagração, num momento de busca, num ambiente propício, selando a vida naquela área e reconhecer a voz de Deus. Pastor, me diga mais sobre isso, eu vou te dizer.
Sabe o que você tem que fazer enquanto ovelha? Desenvolver disciplina espiritual de ouvir a Deus. Vir à igreja é uma delas, ouvir coisa boa é uma delas. Sabe, a gente escuta tanta coisa, a gente tem que sensibilizar a nossa audição. Tem gente que escuta falar de alguém ou uma curiosidade, já bota o ouvido lá desesperado para ouvir. A gente tem que ser desesperado para ouvir as coisas de Deus, para ver as coisas de Deus, para ler sobre as coisas de Deus, porque isso vai desenvolvendo uma característica de ovelha, e toda vez que Ele chamar, nós vamos ouvir. Eu lembro que eu estava em Israel, e as ovelhas estavam em vários lugares assim, isso em Nazaré, e eu lembro que o Salo, o guia, falou, faz aí, chama as ovelhas. E era engraçado, eu falava, vem ovelhinha, eu até perguntei para ele, como é que é vem ovelhinha em hebraico, né? Daqui a pouco elas estão escutando hebraico. Então, não tinha Cristo que chamasse ela de volta. Aí veio o pastor e fez, todas as ovelhas veio para perto dele. As ovelhas estão acostumadas com aquele cara, estão acostumadas a saber que é ele que cuida, que é ele que... Sabe, gente, a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, está ali nosso coração. A gente tem que saber para onde a gente corre na hora da aflição. Se for sempre para Deus, se tudo for nele, se a nossa fonte for nele, pode ter certeza que você vai ter muita facilidade em ouvir a voz de Deus. Quem ouve a minha voz? As minhas ovelhas. Ovelha é dependente. É o pão nosso de cada dia. Ou seja, eu sei que vai cair do céu, a palavra que eu tenho vai vir dele primeiro. Antes eu sei que é dele. Quem é que vai prosperar? Quem é que vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, corrente de água? Aquele que medita na palavra de dia e de noite, porque vai ouvir a Deus. Sabe, gente, eu não sei se você já ouviu essa história, mas conta-se que um índio, nos Estados Unidos, teve que fazer uma consulta médica, fazer uns exames, e ele foi lá no centro de Nova York, e ele estava no ponto de ônibus esperando para ir fazer a coleta dos exames, estava lá. Junto com um monte de gente, o ônibus ia ficar cheio. E o índio começa a ouvir um barulho, e ele fala assim, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Aí todo mundo, o que foi? Vocês não estão ouvindo? Não, o que foi? Tá maluco, homem do céu? Tá doido? Não. Eles falavam em inglês, tá? Não em português, porque é Nova York, né? Só que fica muito difícil. Cadê? Estou traduzindo aqui já na cabeça. Estou ouvindo e traduzindo. Pastor, você é louco? Pouco. E aí, ele ouvindo, e todo mundo achando estranho aquele índio no meio do povo, tal, até que ele se agacha e vê num bueiro, era um grilo. No centro de Nova York. E todo mundo falou, mas como é que você ouviu? Porque eu estou habituado a ouvir. Sabe, gente, quando a gente se acostuma a ouvir o Espírito Santo de Deus, mesmo com a maior turbulência da vida, se você decidiu estar habituado a ouvir, você vai ouvir. É uma decisão tua. Você sabe, é igual esses dias lá em casa, né? Estragou um móvel lá. E eu sou horrível. Até para trocar lâmpada, eu tenho que chamar um homem de verdade lá em casa para trocar a lâmpada. E tinha aquele móvel estragado. Eu falei, cara, isso aqui, como é que faz esse negócio? Eu não sabia nem como é que o cara ia arrumar, como é que ele ia começar. Aí o marceneiro estava lá e falou, isso aqui é simples. Ele pegou um prego, girou o prego e tal, botou. Eu falei, cara, mas como é que ele fez? E como é que ele teve essa ideia e tal? Aí na hora o Espírito Santo falou assim, ele está acostumado a fazer. É igual aquela pessoa, querido, que chega no teu carro, ele fala assim, liga ele. Liga. Para mim é a mesma coisa de ligar e acelerar, não muda nada. É o mesmo barulho sempre. Acelera. Pode ligar, o problema é no tal coisa lá. Sabe o que é isso? Experiência, hábito de estar fazendo a mesma coisa. É como um médico, ele pega o meu gastro, ele vai aqui, ele bota a mão aqui, ele começa. Ele bate até diferente. Dependendo da região, faz um barulho diferente, ele fala, tem que fazer exame. Eu falo, mas como que você escuta esse barulho? Audição aguçada, tamanha disciplina que ele teve naquela área. Tem gente que só de bater o olho já sabe o que é, pela experiência que tem. Tem gente que num processo que começa assim, não, vai terminar desse jeito, porque o fulano vai responder assim, vai assim. Sabe por quê? Experiência assim é com Deus. São práticas que te levam a entender aquilo que Deus está falando. São disciplinas que você desenvolve. Ou seja, quem é que ouve a voz de Deus? Quem é ovelha estabelece disciplina de ouvir a voz. Não corre no ato de desespero, porque sabe que diariamente é dependente dele. Amém? Então, primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo, disciplinas espirituais, porque a gente é ovelha. Terceiro, eu quero falar de um problema, o qual eu e você não escutamos a voz de Deus. Tem um problema aí. Qual que é o problema? O problema é que a gente espera coisas extravagantes. A gente espera o milagre. A gente espera um anjo vir dar um tapa na tua cara e falar alguma coisa para você. Você espera a coisa esfregar. Você ora e fala assim, eu já vi disso, hein?
Ora, Senhor, se eu acordar e o armário estiver aberto. Tem pessoas que são assim, você espera um milagre, Deus é simples, Ele é uma pessoa que está dentro de você. E sabe, gente, eu acho incrível quando a gente vê a história do tanque de Betesda. A Bíblia diz que no tanque de Betesda, de tempos em tempos, um anjo ia lá, passava a mão nas águas daquele tanque, e o primeiro que se jogasse, depois que o anjo passasse a mão no tanque de Betesda, era curado de qualquer enfermidade. Tanto que no tanque de Betesda tinha várias pessoas ali, enfermos, doentes, que ficavam esperando, quando o anjo balançar a água, eles pularem. Jesus um dia passa lá. Quantos enfermos vocês acham que tinha no tanque de Betesda? Esperando o anjo passar a mão. Gente, milhares. Tinha gente que defecava ali. Aquele lugar era um lugar imundo, era um lugar nojento. Tinha gente que ficava ali. Tinha um cara que estava 38 anos ali, que é o cara que Jesus tem um encontro com ele. A gente ficava ali porque sabia que o milagre acontecia, só que tinha que esperar o anjo passar a mão. Só que Jesus passa ali e Jesus poderia curar todo mundo, concordam comigo? Só que Jesus só cura uma pessoa. Por que Jesus só cura uma pessoa? Porque todo mundo estava esperando extravagante. Só um teve um encontro com Jesus, porque Jesus estava ali e era simples. A Bíblia diz que Jesus era um homem comum, como qualquer outro. Sabe qual que é o grande problema? A gente está esperando a água balançar. A gente está esperando o anjo vir, e Jesus está passando e a gente fica sem o milagre, sem a cura, porque a gente colocou a coisa de uma maneira tão extravagante, Deus fazer algo na nossa vida, que a gente não viveu. É igual Naamã. Naamã era um comandante do exército sírio. Falam para ele, lá em Jerusalém tem tua cura. Ele estava leproso. Ele vai até Jerusalém, a Bíblia diz que o profeta não recebe, manda seu ajudante receber ele, e aí o ajudante do profeta fala, Naamã, gente, imagina, eu não sei, mas já andar 5 a 6 quilômetros por dia de caminhada já não é uma coisa fácil para todo mundo, né? O cara viajou quilômetros a pé, andando a cavalo, o que fosse, chegou lá, o profeta falou, Naamã, você quer ser curado? Ele falou, quero. Então mergulha no Rio Jordão, é um rio aqui perto, é sujo, mas mergulha nele 7 vezes, e aí você vai ser curado. E aí Naamã ficou indignado. Eu viajei até aqui, eu trouxe dinheiro, eu trouxe soldados, eu viajei até aqui, eu estou leproso, um debilitado de saúde, e você diz, para resolver meu problema, eu vou mergulhar 7 vezes naquele rio? Aí vem o soldado dele e fala, Senhor, você está indo embora sem mergulhar no rio porque é uma coisa simples. Mas se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você não estaria fazendo? Se o profeta não tivesse pedido para você dar todo o teu dinheiro para ele, tu não estaria dando pela tua cura? Se o profeta tivesse pedido um sacrifício de alguém, você não estaria fazendo? Se ele pedisse uma guerra, você não ia fazer uma guerra? Assim? Ele está te pedindo simples, cara. Ele foi lá e fez o simples e foi curado. Sabe qual que é o grande problema, gente? O grande problema é que nós colocamos as coisas de Deus como se fossem sempre extravagantes. Só que Deus é simples no seu agir. Primeiro, Ele é uma pessoa. Segundo, desenvolvemos as disciplinas de ser ovelha. E terceiro, você não precisa contar com extravagante para que algo aconteça na sua vida. E quarto, pastor, é algo que eu quero que você repita comigo. Diga, testemunho interior. Fala comigo. Ou senti no meu coração. Isso é muito forte, gente. Testemunho interior ou sentir no meu coração. Uma pergunta aqui, um exemplo prático, concreto, real. Pastor Lucas Pacheco, você tem convicção da sua salvação? Ao passo que se você saísse ali na rua e, sendo bem dramático, não tem madeira para bater, mas já está repreendido em nome de Jesus, você passa ali, vem um caminhão e te empacota, né? E você se vai. Você tem convicção da tua salvação? Tem, certo. Adiantaria você ter prédios, bilhões na conta, sei lá, saúde plena, tudo tal, se você não fosse salvo no final? Não resolveria para você. Então isso, tese, a salvação, você concorda que é o ato mais importante que existe para todos nós que estamos na igreja aqui. Não adianta Deus resolver um problema para você, se você no final vai para o inferno, meu irmão. Isso aí não, é melhor ser salvo, né? Perfeito. Então salvação é o ápice de algo que Deus pode fazer por você. Concorda comigo, né? Que é a coisa mais importante. Por um acaso veio algum anjo, aqui, baixou o anjo, trouxe uma ata notarial registrada em cartório celestial, dizendo, Pacheco,
protocolo número tal, teu quarto é o 202. Chega lá, fala com o Miguel, né? Fala com o Miguel e aí apresenta esse documento aqui para ele e ele vai te conduzir ao teu quarto. Né? E lá, tal, e depois a recepcionista te explica como é que é a questão do spa e tal. Aconteceu contigo isso? Tá. Então por que você tem certeza da salvação? Testemunho interior. O ato mais importante da Bíblia que é ser salvo, Deus fala de uma convicção interna, de um sentir no coração, de ter certeza dentro. Deus, eu quero dizer que usa o teu coração como walk-talk. Deus usa o teu coração como um radar da vontade dele. A Bíblia diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque ele é o telefone de Deus na tua vida. E conforme for teu coração, a tua vida flui. Se o teu coração está ruim, coisas ruins vão fluir. Tá bom? Coisas boas vão fluir. Provérbios 4:23. Guarda o teu coração sobre todas as coisas, porque do teu coração procede as fontes da tua própria vida. Coração é o telefone de Deus para mim e para você o tempo todo. Provo. Olha que interessante. Você pode deixar... Olha que interessante esse texto. Provérbios 21, versículo 2. Olha o que diz. Provérbios 21, versículo 2. Coração é o telefone de Deus. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Esse termo sonda no original é takan. Significa que Deus pesa os corações. Tem coisa que você fala, cara, é legal, vou fazer, e quando você fala com Deus, você sente um peso em relação àquilo. Você não se sente confortável. Deus usando o teu coração para dizer, não vai, não para, não faz. Eu não estou sentindo para fazer isso. Não sinto paz. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz. Colossenses, capítulo 3. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso... Ou seja, sentir no seu coração. A paz de Deus, naquilo que você for fazer, ele é o árbitro, juiz. O que o juiz faz no jogo? Diz se pode continuar ou não. Diz se o gol vale ou não vale. Diz que horas o jogo termina. Diz que hora que ele começa. Verifica se os tempos estão para jogo. Se não estão, ele para o jogo. Ele está dizendo, a paz de Cristo Jesus tem que ser o juiz do seu coração. Coração é o radar de Deus. Você tem que sentir em seu coração. Pastor, mas em Jeremias, que ele vai abrir, capítulo 17, versículo 9, não diz que o coração, Jeremias 17, é enganoso, é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Um versículo depois. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Sabe, gente, está dizendo que o coração é enganoso, mas o coração também é o radar de Deus. Por isso que você tem que guardar o teu coração sendo ovelha, saber o que é que você ouve, o que você escuta. Sabe, gente, é mais ou menos assim, ó. Entra aqui, desce aqui e sai aqui. Entra aqui, desce aqui e sai aqui. Cuide o que você ouve. Cuide onde você está. Porque isso afeta o teu coração, e teu coração é radar de Deus. Mas pode ser também que não seja, dependendo... Se você não abrir para Deus ou não. Dependendo do meio que você se enfia. Dependendo de onde você se prontifica a estar. Dependendo do que você se prontifica a ouvir, teu coração ele fica corrupto. Ao ponto de que a voz de Deus já não fala mais. Ao ponto que você já não escuta mais o Senhor. Sabe, gente, é interessante ver em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. Olha o que diz. 2 Samuel 13, 28. Olha o que acontece do coração desse cara. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho. Seu coração pode estar possuído pelo vinho. Seu coração pode estar possuído pelo dinheiro. Seu coração pode estar possuído por uma pessoa. Seu coração pode estar possuído por várias coisas. É por isso que a Bíblia diz, amai o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Querido, eu vou dizer uma coisa, guarde seu coração. Pastor, como é que eu sei como é que está meu coração? Verifique o que você fala. Verifique o que você escute. Terceiro, veja o que você gasta tempo. Veja o que é prioridade para você. Se é prioridade
tantas coisas, gente, tantas futilidades, teu coração está nisso, teu tesouro está ali. Agora, guarda o teu coração, porque o teu coração, ora pode estar entregue ao vinho. Teu coração pode estar entregue a várias situações, só que o nosso coração tem que estar entregue ao Senhor, porque o coração é radar de Deus. E como é que você está sentindo é o que vai fluir da tua vida. Eu acho interessante o texto de Josué, capítulo 14, versículo 7, em que aconteceu exatamente, ele seguiu exatamente o que ele sentia no seu coração. Olha só, Deus deu uma palavra para Josué e disse, você vai entrar na terra prometida. E olha o que aconteceu com esse cara. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. O cara entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque o coração dele estava pautado numa palavra de Deus. Eu vou dizer, a maioria, lá no texto de Números, o mesmo povo, Números 32, versículo 7, Números 32, versículo 7, veja, Josué está falando, eu, junto com os espias, fui, recebi uma palavra de Deus, eu vi gigantes, eu vi dificuldades, eu vi problemas, mas eu guardei a palavra de Deus no meu coração, dizendo que eu ia entrar, que ia dar certo, e conforme eu senti no meu coração, eu relatei. Não foi conforme eu vi, não foi conforme me falaram, não foi conforme a crise que estava, mas como eu senti no meu coração, em relação àquilo que Deus tinha falado através de Moisés, eu guardei isso. Olha o que aconteceu com o resto do povo que não entrou na terra. Porque, pois, desanimaram o coração. Ele está falando, eu senti, Josué falou assim, eu senti no coração e conforme eu senti, eu relatei e entrei na terra. Agora, o resto do povo deu relatos de que tinha gigantes, de que nós íamos morrer, de que não tinha como. E o coração desse povo foi desanimado para que não passassem a terra que o Senhor lhes deu. Versículo 9, 2 versículos depois, versículo 9, olha o que diz, chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Querido, o que eu vou dizer para você, primeiro, Deus o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo, quem é que ouve? As suas ovelhas. Terceiro, testemunho interior. Deus fala no seu coração, por isso guarda muito ele, porque ele é enganoso. Guarde ele porque você está entregando ele, porque Deus vai falar nessas sensações do teu coração. Eu não senti exatamente isso, ele é simples, não é o extravagante. Olha o que diz em Romanos 8, capítulo 8, versículo 16. Como eu disse, hoje é uma instrução, hoje é uma aula aqui, né, gente? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está dentro. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu sinto que sou. Como é que eu sei que eu sou salvo? Eu sei que eu sou. Como é que eu sei que eu estou da bênção? Eu sei que eu estou. Agora o problema é a pessoa que está vivendo uma vida toda errada e falar, Deus está falando comigo, é bom... Não dá. Você está fazendo tudo... Deus não vai falar algo fora da palavra dele, gente. Gálatas 1:8 diz que pode vir um anjo de luz te falar algo dizendo, faça aquilo. Se não está na palavra, não é de Deus. Porque vem esses anjos de engano sobre a minha vida e a tua vida. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que há além do que vos tenho pregado, seja maldito. Ele está dizendo o seguinte, gente. O Espírito Santo está dentro de vocês, agora Deus não vai contrariar a sua palavra. O problema é que a pessoa está vivendo um coração, uma vida totalmente deturpada, complicada, e está convicto que Deus está falando, está enganado. Beleza. Então, primeiro o que é? O Espírito Santo é uma pessoa. Segundo, ovelha. Ovelha, escuta a voz, eu tenho que ter disciplina. Terceiro, não vai vir de maneira extravagante. Deus é simples. Quarto, qual que é? Testemunho interior, sentir no coração. 4, Deus não vai contra a sua palavra. E quinto, pastor, e para encerrar, Juízes 6:17, eu vou dizer, tudo que Deus te falar, grava isso. Tudo que Deus te falar, de maneira simples, Ele confirma. Olha a pessoa do teu lado, Deus confirma. Olha o que diz esse texto. Ele respondeu, se agora achei mercê, Gideão falando, diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Depois que Deus te falou, Ele se dá o trabalho de confirmar. Nítido. Eu vejo na minha vida, eu vejo na vida de tantas outras pessoas.
Levanta alguém que não sabe de nada e te dá uma palavra dizendo, realmente, essa é a tua missão, esse é o teu foco, Deus conectou você a você, Deus falou isso, você tem uma responsabilidade sobre isso. Deus confirma coisas que no teu espírito já foram ditas através de uma palavra, através de tantas coisas. Eu estava aqui, eu escutei o testemunho da quarta profética de um casal que está aqui hoje, uns queridos, e no culto exatamente, na hora eu orei, sem nem saber por que orei, disse palavras-chave que era do íntimo do coração deles, do segredo do coração deles, do secreto do coração deles, exatamente o que eles precisavam ouvir no detalhe. Sem nem saber. Gente, eu lembro do dia em que o Espírito Santo falou comigo, eu tinha uma Renegade, ela era a única coisa que eu tinha quase quitada, eu estava quase para quitar, pouquinha coisa, quase nada. E eu lembro que Deus falou comigo, entrega essa Renegade para a construção do templo aí, para ofertar na compra do terreno da igreja. Meu irmão, na hora, você vê aquilo, você não vai se falar, isso aí é o Satanás, né? Não pode ser que seja Deus um negócio desse assim. Como é que eu vou entregar o carro, é a única coisa que eu tenho quitada na vida aqui, que daqui a pouco eu vou quitar. Eu estava até feliz, que o histórico da minha família é de financiar mesmo para conseguir alguma coisa, né? Então, acho que o pastor é o meu também, então a gente tem muita coisa em comum aqui, né? E eu lembro que eu fiquei naquela, falei, complicado, né? Eu falei, bem, então tem que passar pela minha esposa também, ela tem que aprovar, né? Assim, tem que ser um casal. Aí eu falei para a Gabi, ó, eu estou sentindo aqui, o Espírito Santo pediu para mim o meu carro. Eu tô a fim de dar, tô e não tô. Ela falou assim, não, Deus não falou nada comigo, não. Eu falei, glória a Deus, então, Senhor, que bom, então, isso é coisa do inimigo, né? Mas nisso, querida, ela ficou remoendo aquela situação dentro dela. Aí teve o culto de quinta-feira, né? Quando a gente foi sair com o carro, com a Renegade, meu irmão, a Renegade estava estacionada aqui no estacionamento da igreja. A Renegade deu... O Jonas estava comigo, né, Jonas? O Jonas não, testemunho ocular. Estava aqui. E a Renegade não ligava. Não ligava. Eu pensei. Aí a Gabi falou, amor, não deve ter combustível. Nossa, eu fiquei indignado, cara. Eu falei, mulher, mas como é que você fica saindo na rua sem combustível? Eu falei, olha aí, ó, parada aqui. E eu nem na minha cabeça passando, que na mesma semana eu tinha falado de ofertar aquele carro. Parada aqui no estacionamento da igreja. E aí eu falei, mulher, como é que não abastece e tal? Aí chamamos, o Jonas foi comigo, me levou num posto, encheu. Pegamos um galho, que era um galho para abrir o treco porque no posto tem aquele... o respiro, né? Pegamos um galho, botamos lá e enchemos e derramando gasolina. Eu tinha uma janta depois, que estresse. E aí não funcionou. Aí a gente teve a brilhante ideia de achar, que ninguém era mecânico, que era a bateria do carro, não tinha nada a ver com combustível. Aí a gente saiu, pegou e foi no restaurante. Quando a gente entrou no outro carro para ir para o restaurante, a Gabi olhou para o meu lado e falou, amor, oferta logo isso aqui antes que aconteça coisa pior com esse carro aí, tal. Pode ofertar esse negócio aí? Na hora ela falou para mim. E na hora eu entendi, falei assim, Deus confirmou. Deus nunca vai te falar o que Ele não confirma. Pode pedir um sinal. Se Deus, não é Deus, dá um sinal para eu fazer. Não. Ele é responsável por aquilo que Ele fala. Eu sou responsável por aquilo que eu falo e eu provo as intenções do meu coração. Deus também é um relacionamento, Ele é uma pessoa. Ele se entristece. Ele chora em relação a você, no coração dele, no íntimo dele. O pastor Daniel pregou hoje de manhã que Deus espera coisas melhores. Se Ele tem expectativas, Ele é um ser. Então, uma coisa que você tem que ter convicção, de desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele não vai te falar algo que depois Ele também não confirme aquilo que Ele falou. Sabe, gente? Então, hoje, o ensinamento que eu vim trazer para vocês é: desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Sabe? Eu acho incrível quando pessoas pegam um coach, pessoas pegam um mentor, pessoas pegam, às vezes, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que vai direcionando a pessoa a uma cura, que vai direcionando a pessoa para um outro estágio de vida, que vai direcionando a pessoa para uma nova etapa da vida. Eu fico imaginando, se todos nós fôssemos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aonde é que a nossa vida chegaria? Sabe, tanta coisa você não precisaria viver sofrendo, né? Como eu disse, se eu tivesse escutado meu pai quando eu tinha 8 anos, pastor, o que ele falou? Eu não sei, eu não ouvi, né? Brincadeiras à parte, eu sou ruim pra piada, né?
Mas uma coisa eu vou dizer para você, gente. A gente tem que estar debaixo do Espírito Santo de Deus. Quanta coisa poderia ter sido evitada na minha vida e na tua vida se nós tivéssemos escutado o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu falava aqui com o pastor Gustavo, né, outra testemunha ocular, e ele foi fazer um negócio e Deus falou com ele na hora, uma sensação interior: não faz. Não faz. E ele falou: eu falei, mas Gustavo, como é que foi isso? Um negócio ruim, dizendo para eu não fazer, mas isso era da tua prática cotidiana. Sim, mas para aquela pessoa, eu senti um negócio de não faz. Fez e deu problema. Um problema absurdo, mas deu um problema. O Espírito Santo te alerta, ele te avisa, ele te sinaliza, ele te conduz, ele te ensina todas as coisas. Querido, o estímulo do culto de hoje é para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele te conduza. Pode ter certeza que se tem gente boa, GPS bom que te leva a lugares sensacionais, eu vou dizer que o Espírito Santo ele quer conduzir você, pegar você pela mão e te conduzir a um caminho incrível e abençoado que você sequer consegue imaginar. Coisas que os seus olhos não viram, seu coração nem sequer imagina, é o que Deus tem preparado àqueles que o amam. E aqueles que o amam, cumprem os seus mandamentos e andam de mão dada com Ele, sabendo que o Espírito Santo te leva a lugares inimagináveis, coisas incríveis, é o que Deus tem. Sabe, gente, Deus escreveu um livro ao teu respeito, o mais interessado que aconteça o que Ele escreveu é Ele mesmo. Então Ele está disposto a te guiar, te conduzir e com certeza fazer com que você viva o melhor que Ele tem para a tua vida, amém?